o Senhor em mim mais do que eu mesmo, que dissolve a agonia e os medos. Esse seu olhar tão lindo fez de mim um vencedor. Pois mais longe que eu caminhe, eu caminho no Senhor. Se nas águas traiçoeiras a vida um dia me jogar, não desisto, eu sou forte. Eu tenho a luz, eu tenho o norte. É o Espírito de Deus a me guiar. Só na voz, gostoso. Tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus, Filho de Maria, Mãe, Senhora Aparecida. Ele é o caminho que conduz. Filho, todos sentaram, se acalmaram. Nós estamos no tempo da quaresma. E eu quero lembrar que quaresma é caminhada. Eu tenho estimulado que os catequistas, que as lideranças, eu estou lendo também, o documento da CNBB, é curtinho, vale a pena, o 107, Iniciação Cristã. E a quaresma está muito ligado àqueles que estão iniciando, estão na porta para entrar na igreja, como a todos nós, a fazermos a nossa renovação da pertença à igreja. Por isso, no primeiro domingo, a tentação de Jesus, no segundo domingo, a transfiguração. Agora, nós começamos um tempo de iluminação e purificação. O terceiro, quarto e quinto, dois aspectos, que é iluminação e purificação. Vamos, gente, Jesus misericórdia. Um período de iluminação e purificação. Nesse aspecto, o Evangelho de hoje nos traz iluminação e purificação. Jesus, ele vai ao templo. Jesus era contra o templo de Jerusalém, sim ou não? Sim. Não. Tá bom. É assim mesmo. Assim vocês prestam atenção, quem está em casa não dorme. Aparentemente sim, mas não era. Jesus foi criado sendo levado por Maria e José. A circuncisão de Jesus, o batismo de Jesus, os 12 anos de Jesus, tudo foi no templo. O templo, gente, não esqueça, Deus nasceu judeu. Jesus gostava do templo. O problema é o que fizeram com o templo. É verdade que é o segundo templo. O primeiro fora destruído por Nabucodonosor, 500 e pouco antes de Cristo. O templo do tempo de Jesus foi construído no ano 42, mais ou menos, antes de Cristo, por Herodes o Grande. E era suntuoso. E Jesus gostava? Claro. Quem gosta de ir na igreja, levante a mão. Quem não levantar, eu vou jogar o terço. Tem que gostar de ir para a igreja. O problema é que desfiguraram o templo. De que forma? Fizeram dele um comércio. Aí você vai falar, mas nas igrejas tem comércio. Sim, tem as lojas, tem mesmo. O problema não é esse, é a dimensão do comércio na religião. Não sei se me faço entender. Sendo bem sincero,
eu vou em todas as igrejas. Se eu viajo, vou na igreja. Eu adoro conhecer igreja nova, mesmo porque eu fui educado assim. Se você nunca foi numa igreja, entre a primeira vez e reze 3 Ave Marias. O pedido que você fizer na igreja nova, você recebe. Eu fui educado assim. Mas o senhor é padre agora, devia. Mas eu conservo essas coisas. Pois é, você vai lá na igreja, tem um santinho para você deixar uma moedinha. Isso aí não é comércio, gente. O que está sendo questionado hoje é a parte mercantilizada da fé. Você compreende que é muito mais? Entendeu? Se querer fazer da religião uma troca, você mercantilizar a espiritualidade, você colocar a lei de oferta-procura do ponto de vista consumista da fé, não é assim. E isso é abominável aos olhos de Jesus. Por isso ele começa um processo de purificação. Primeiro, ele chega e vira a mesa. Eu queria que nosso Senhor chegasse na nossa casa. Nós não. Nenhum marido pode ficar dando surto, virando mesa, quebrando. Vai ter ciricutico lá na rua. Porque tem gente que fora de casa é uma alegria só. Chega aqui em casa tudo com tromba, tudo azedo, tudo marrento. Não tem nada que virar mesa dentro de casa. Deixa Jesus virar a mesa da casa e dizer assim: ó, aqui eu vou botar ordem. Deixar o Senhor entrar na minha vida e virar a mesa dos meus falsos altares aqui dentro. Todos nós temos nossos falsos altares. É só você descobrir. Pode ser o altar do cifrão, pode ser o altar da vaidade. Sim, meu filho. Tem gente que não pode olhar um espelho, chega na loja, nem vê as coisas, já começa. Conheço uns par de pessoa. Verdade. Pode ser o dinheiro, pode ser a vaidade, pode ser o sexo, pode. Tem gente que não consegue, tem problema do baixo ventre, um fogo incandescente, não tem domínio. Você tem muitos falsos altares. Será que a gente tem coragem de dizer: Senhor, pode entrar, eu sou o templo, pode entrar e pode bagunçar comigo? Iluminação e purificação. Iluminação e purificação. Jesus entra no templo. Ele entra no seu templo em Jerusalém. Devia ser lindo, 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 lindo. E ele faz com que o templo volte a ser o que é. Mas por quê? Porque ele é um revoltado. Porque tem gente que vê ali Jesus colérico, tem gente que vê ali Jesus um revoltado, um homem revoltado sem causa. Não, a motivação de Jesus está explícito na própria leitura. O zelo pelo meu Pai me consome. O zelo por Deus, o zelo de Jesus era tão grande que ele queria e ele tentava. Até a ação violenta de Jesus, a violência no sentido radical, foi em vista de um ardor de amor ao Pai. Zelo o consumia. Eu sinto que é isso que nos falta. Você sabe o que é esse zelo? É essa vela se consumindo. Zelo é essa chama que vai consumindo o oxigênio. A gente não vê, está consumindo o pavio, está consumindo a cera, mas ela está dando uma chama de luz. Por isso, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Gente, nós estamos precisando de zelo. Consumir o oxigênio, consumir as nossas células são consumidas, consumir nossos neurônios, consumir a nossa seiva da vida, mas brilhar. Você entende o que eu estou tentando dizer? E não é pouco não é para ser um fiapo de luz, nós temos que ser tocha, porque a escuridão dá grande. A vida nós vamos consumir de algum jeito. Esses dias teve uma pessoa com pessoa de mau gosto, foi me desejar feliz ano novo, e mandou um WhatsApp. Eu falei, eu tenho esse negócio de WhatsApp, esse grupo do bom dia, boa noite, ninguém merece, né? Começava assim: veja como o cadáver
Nos primeiros dias depois de enterrado, como é que reage? No primeiro dia explode isso, no segundo dia explode isso, oh, coisa horrorosa. Aí no final, viva a vida, feliz ano novo, vá tomar banho só. Que mensagem espalhafatosa. Mas me fez pensar que a nossa vida se consome. Você está agora se consumindo. Você está queimando células, você está queimando neurônios, você está queimando oxigênio, você está queimando tua vida. Dá um sentido para ela. Iluminar. Dá um sentido para esse consumir. Brilhar. No Evangelho, já tendo falado da entrada de Jesus, dos falsos altares, vamos por abaixo. Segundo, a entrada de Jesus do zelum zelato prodomino sunt. Zelo, como eu queria que todo cristão tivesse esse zelo. Eu falo a palavra zelo para dizer ardor. Sabe aquele comichão? Mas não é isso não, é vontade de evangelizar, de fazer diferença no mundo, gente. É tão ruim você ver as pessoas assim conformadas com tudo. É tão feio, tem tantos jovens, tem tanta gente nova, mas são velho no pensar. Eu admiro gente idosa. Idoso é sábio, ligeiro, inteligente, sabe fazer as boas opções. Mas tem tanta gente com alma velha. Falta zelo. Depois, Jesus disse: eu o destruirei em 3 dias. Os judeus não entenderam. Espera aí. Por exemplo, esse santuário aqui, nós estamos num remenda aqui, remenda ali, negócio que nunca vi na minha vida, mas tem 60 anos, eu não sei quantos anos, imagina, 42 anos foi para construir o segundo templo de Jerusalém, feito por Herodes o Grande, 42, e Jesus dizia, em 3 dias eu boto abaixo, e reergo. Claro, ele estava falando do seu corpo, mas quando ele diz isso, a gente para, tá, é o corpo. Não, meu filho, ele está dizendo algo muito profundo. Toda e qualquer referência religiosa, a partir da cruz de nosso Senhor, deixa de ser o Antigo Testamento, deixa de ser Abraão, deixa de ser Moisés, deixa de ser a arca, deixa de ser tudo e se concentra no templo, Jesus. Então, a partir da cruz, e nós somos chamados a olhar para a pessoa de Jesus Cristo, que é a integração, a consumação e a nossa salvação. Ele se torna o templo. Então, meus irmãos, agora você entende a segunda leitura. É importante você entender a segunda leitura, que nos traz a primeira, cheia dos mandamentos da lei de Deus, perfeito. Não matarás, não levantarás falso testemunho, não odiarás, não desejarás a mulher do próximo, não, as coisas. Gente, os mandamentos estão valendo ainda, sim ou não? Sim. Deve ser observado? Sim. Mas Jesus, na cruz, Ele os renovou em bem-aventuranças propositivas. Por isso a segunda leitura vem dizer: os judeus pedem sinais milagrosos, o apóstolo falando. Os gregos procuram sabedoria. Eu te pergunto, o que você procura em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Você, eu, temos uma fé equivocada, procurando só sinais milagrosos? Está errado. Jesus não é curador. Gente, eu estou falando isso em plena quaresma, porque é realmente desmontar os falsos altares e ter coragem de refazer outro templo. Eu percebo, e
o Vaticano, os bispos estão sendo orientados. Cuidado com as filosofias, cuidado com essa pregação da salvação em todos os lugares. Não, nós cremos que Jesus é o caminho, não existe outro, só Jesus. Jesus é a porta, Ele é o Cordeiro, então não tem outro caminho para o céu. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você tem uma fé que só procura sinais milagrosos, lamento em te decepcionar. Nem todos os doentes ficarão curados, mesmo pessoas santas, que devem ser arrebatadas na hora da morte para o céu, irão morrer por doença. Você procura sabedoria, iluminação, cuidado, isso não é cristão. Não é a sabedoria que nos cura, não é o conhecimento pelo conhecimento, senão nós entraríamos num ciclo vicioso. O hinduísmo, elevação, purificação. Nós, porém, diz São Paulo, pregamos o Cristo crucificado. É complicado entender isso, né? Mas nós estamos falando de uma pessoa, de uma adesão, de um batismo. Esse Cristo é o nosso Salvador. E ele termina dizendo algo: tudo que você achar valoroso, sábio, esplendoroso diante dos homens, é nada diante de Deus. E aquilo que você acha que é fraqueza para Deus, é mais poderoso do que todos os homens. Pode perceber, Deus é incapaz de deixar de amar. Para nós o amor não é tão valioso, para Deus é a sua essência. Para Deus todos somos seus filhos, irmãos. É a essência de Deus amar, fazer o bem. Para nós, isso não é tão importante. Filho, filha, entremos nesse processo para a Páscoa de iluminação e purificação. Amém.